Um, dois, três e... Vamos lá, gente. Queria dar um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que vocês terão acesso ao vídeo. Essa é a saudação clássica. Gostaria de estar abraçando todo mundo. Não vejo a hora de poder dar um abraço em todo mundo. Dizer que eu estou com muita saudade de todos, tá? De todas as palhaçadas e risadas que eu costumo fazer vocês darem. Dizer que falta tão pouco pra gente terminar e enfim, aconteceu tudo isso, tá? Então desculpe mais uma vez, não foi culpa nossa, não é culpa de vocês, infelizmente aconteceu. Espero que todos estejam bem, tá? Queria pedir desculpa de antemão se caso eu espirrar, ou se eu der um espirro, ou se eu tossir, ou se a voz falhar, alguma coisa assim. Eu tive uma gripe forte semana passada, essa semana, então a voz tá... Mas foi só gripe, gente, pode ficar tranquilo, tá? Fui no médico direitinho, fiz o que precisava ser feito. Espero que todos que têm alguma gripe, alguma coisa, façam isso. Vocês sabem que eu sou calorento, mas tá frio pra caramba. Então eu conheço vocês, sei que vocês também sentem frio. Principalmente aquelas que brigavam comigo por causa do ar-condicionado. Mas enfim, se cuidem, tá? Não é brincadeira. Vocês estão achando estranho que eu tô com o microfone aqui. E mudou o formato da tela. Eu pus o estudo dirigido do lado esquerdo, do meu lado esquerdo. E do meu lado direito a aula. Então eu vou fazer a aula aqui, olhando para a aula. Vou estar olhando para o estudo dirigido e vou estar me direcionando a vocês. Então eu acho que assim fica mais próximo da nossa aula na sala de aula. Tá bom? Não, esse é o 9º vídeo. A gente já teria terminado há 5 aulas atrás. O que nós precisávamos fazer são 2 aulas comigo, 2 com a professora Alice, injetáveis. E eu gostaria de deixar tudo bem explicadinho, para todo mundo ir bem nessa prova, para ninguém... Então, bom, então eu tinha explicado que eu tinha baixado um programa e estaria fazendo uso desse programa, tá? Então eu acho que assim vai ficar melhor. Aí quem puder, quando assistir um vídeo, deixa um joinha lá no vídeo, tá? Lá no YouTube. Deixa um joinha pro vídeo, por favor. É muito importante para mim, para a escola também. E depois vocês comentem como que acharam do vídeo, como é que ficou o vídeo, tá? Dê um ok lá no grupo do WhatsApp. Tá bem parado o grupo lá, tá? Gente, a aluna Carla perguntou no grupo esses dias, até perguntou para a escola, não foi para mim, se era verdade que quanto tempo demorava para sair o certificado, coisa assim e tal. Gente, na nossa última aula, que nós vamos ter mais uma agora, né, que nós vamos fazer essa aula das doenças cardiovasculares e depois nós vamos ter a prova. Na nossa prova, na nossa avaliação, a escola já vai pegar o nome de todo mundo, o CPF de todo mundo, tudo bonitinho, certinho, tá? Aí vocês vão fazer mais 2 aulas com a professora Alice. Ah, não fez aula de injetável? Gente, não vai dar para pôr no certificado que fez aula de injetável. Então tem gente que faz, não volta a terminar, sabe? Uma complicação. Então, quanto tempo demora? Gente, acabou a aula de injetável, já está pronto o certificado. Às vezes a gente pega no mesmo dia. Não é na outra semana, daqui 15 ou 20 dias, não. No mesmo dia, tá? Então, fez a prova comigo, fez a avaliação comigo, eu passei a correção para vocês depois, tal. Nós vamos conversar sobre isso na sala de aula. Fez as 2 aulas com a professora Alice, provavelmente já vai sair da aula da professora Alice já com o certificado, justamente para poder fazer a foto. E aí o que acontece? Meu nome está errado. Você vai ter que arrumar o certificado, emitir outro. Meu CPF está errado, meu endereço está errado. Mesma coisa. Mas eu fiz as 3 provas e não fui bem.
já é outra questão. Já tive turma que teve uns alunos que não foram bem, e a escola chamou o aluno para conversar, conversou, tal. Decidimos por bem fazer um trabalho, tá? E até o aluno não entregar o trabalho e eu não corrigir o trabalho, não tem como emitir esse certificado. Então tudo vai do tempo que o aluno fizer o trabalho e entregar o trabalho também, tá? Então assim, quanto tempo demora? Gente, é rápido. Já sai de lá praticamente o certificado na mão. A não ser que aconteça algum erro de digitação, algum erro de CPF, alguma coisa assim que é normal. Errar todo mundo erra, né, gente? Por favor. Mas é bem rápido, tá bom? Uh, Segundo, dito isso, eu gostaria de saber se todo mundo está fazendo direitinho, se está acompanhando direitinho os vídeos. Deixe também um comentário lá no grupo do WhatsApp, vocês não estão respondendo. A escola às vezes pergunta, um aluno ou outro só responde. Gente, estou vendo o vídeo, estou assistindo o vídeo. Não adianta depois chegar na hora da prova e falar: ah, mas o professor não falou. Ah, mas o professor não sei o quê. É a mesma história. Então, por favor, gente, vamos botar isso aí, né? Ó, a gente já está na questão aqui, número 21. Nós falamos sobre a 20. Gente, eu deixei 30, tá? Então, o que acontece? Vou fazer a aula, nós vamos fazer a aula, vamos falar juntos sobre o que é, porque eu vou falar, eu vou explicar. Depois, em sala de aula, nós vamos repassar essa aula. Então, por favor, gente, tá? Não tem porque vocês não estarem acompanhando, tá? Eu sei que às vezes é corrida, que às vezes é difícil. Pô, pega um tempinho, perde um minutinho aí, tá? No celular dá pra ver, tá bom? Hoje em dia, às vezes não tem internet em casa, mas tem no trabalho, não tem no trabalho, mas tem no namorado, no sei lá, no amigo, na amiga, em algum lugar, tá? Então, na namorada, então, gente, vamos se ajudar, tá? Eu tô tentando melhorar aqui também, gostaria que vocês dessem um ok lá para saber se tá melhor ou não, tá bom? A última pergunta eu fiz assim: quais são as principais doenças cardiovasculares? E deixei aqui, ó, as doenças cardiovasculares, as principais são aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, hipertensão, aneurismas e vasculites. Certo? Beleza, então nós respondemos aqui o número 20. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é aterosclerose. Gente, então o que acontece? Mesmo que eu não responda nada hoje do estudo, vamos prestar atenção aqui na aula, que é extremamente importante para a gente poder fazer o estudo, tá? Ah, professor, mas por que eu tenho que entender isso daí? Gente, o balcão da drogaria é 100%, 100% prático. Durante o dia você vai pegando aquilo lá. É prático, é uma coisa prática. Mas o que acontece? O embasamento que nós estamos tendo aqui, o que eu estou passando para vocês aqui, gente, é coisa de faculdade, é coisa que estaria vendo na faculdade, entendeu? Então o que acontece? É um embasamento que vocês vão levar para o resto da vida. Vocês não estão vendendo uma medicação, vocês vão estar trabalhando com o paciente, vocês vão estar basicamente sabendo para que é a medicação, o que aquele paciente tem, entendeu? Às vezes o paciente reclama alguma coisa para você falar, melhor ir no médico então, tá? Nunca vai consultar o paciente, quem consulta é o médico, mas vocês podem fazer o quê? Esclarecer, vocês podem melhorarem a percepção daquele paciente perante aquela doença que o paciente tenha. Mas é uma coisa que nós vamos levar para o resto da vida, tá? Foi o que eu disse, conhecimento a gente não perde nunca. Então, o que é a aterosclerose? Então, como eu coloquei aqui, ó, bem nesse quadro aqui. Então, vamos maximizar o quadro, beleza.
Agora nós estamos dentro de sala de aula, tá? Eu acho que assim fica mais fácil. Então vamos lá. Doença inflamatória crônica, formada de ateromas dentro dos vasos. Aí nós vamos entender o que são esses ateromas, essas placas de ateromas, tá? Que seria a pergunta número 21. Mas primeiro vamos entender isso daqui, para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Tá? É fatal. Cérebro ou coração. Então, aonde acontecer, no cérebro ou no coração, é fatal. Tá? Os tecidos resistem poucos minutos à ausência de oxigênio e nutrientes. Então, o que acontece, gente? Eu já dei esse exemplo várias vezes. Nós ficamos sem tomar água, ficamos sem comer chocolate, sem tomar refrigerante, sem um monte de coisa. Quer dizer, nós não. A Brenda não fica sem tomar Coca-Cola. Aí o que acontece? Brincadeira, tá, Brenda? Aí o que acontece? Sem oxigênio ninguém sobrevive. Então, se teve uma placa de ateroma, ela se formou no cérebro e tal, nós vamos ver depois mais pra frente, que são as doenças vasculares. Mais pra frente não, nós vamos ver depois. Já vimos e vamos ver depois. O que acontece? Não tem irrigação. Se não teve irrigação, não tem a circulação sanguínea, não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, tchau, incompatível com a vida. Significa que aquela pessoa vai morrer? Não. Significa que aquele lugar do cérebro dela vai morrer. Um outro lugar pode fazer aquela função? Pode, dependendo do tamanho da lesão que ela teve naquele primeiro local. Dependendo como foi naquele primeiro local, já era. Falecimento. E no coração, típico de infarto, tá? Eu coloquei aqui, ó, normalmente ocasiona em população ocidental, devido ao estilo de vida. Gente, isso é o que a literatura traz. Não é bem assim. Hoje em dia isso aí está extremamente difundido, tá? Então, há 30, 40 anos atrás, isso tinha alguma coisa a ver, porque eram os países emergentes, os países crescentes, que a economia estava crescendo muito fortemente. Então, mas o que acontece? Na China tem McDonald's. Então, sabe, tudo mudou muito rápido. Coloquei aqui embaixo, ó, uma dieta. Normalmente, quem sofre dessa doença tem uma dieta rica em gorduras e lipídios. Tá? O que são os ateromas? Elas são placas de lipídio. O que é lipídio? É um tipo de gordura. Tá? Então, lipídio é um tipo de gordura. E se nós voltarmos aqui, eu coloquei gorduras, depois eu coloquei lipídios. O que eu quis dizer com gorduras? Colesterol, triglicérides, tal, as gorduras que nós conhecemos. Aqui lipídios são outro tipo de gordura. Lipídio nós vamos encontrar muito em queijo, manteiga, esse tipo de derivado, tá? Então são placa de lipídio e tecido fibroso. Que acontece o quê? Eles migram na parede do vaso. Então o vaso sanguíneo está aqui, eles vão se fazendo uma decomposição aqui, ó, nas duas extremidades do vaso, da artéria, da veia, do que seja. Então nós estamos trabalhando com um vaso sanguíneo, não estou denominando se é uma artéria, se é um vaso, se é uma veia. Vaso sanguíneo é o que interessa, tá? A progressão é uma progressiva diminuição do lúmen total. Lembra que eu expliquei isso para vocês. Dentro do vaso, da artéria, nós temos uma luz, tá? E ela vai fechando. Isso daqui chama luz do vaso. Porque se você iluminar aqui, teoricamente você vai ver do outro lado. Então, se você pegar uma veia, tirar do corpo e esticar, ela vai formar um túnel. Se você colocar uma luz aqui, você vai ver a luz do outro lado lá. Então, isso chama luz do vaso, tá? Ou lúmen, tá? Lúmen do vaso. Ele vai diminuindo. Não que ele vai estreitando por fora, não que vai fazendo isso. Dentro dele ocorre uma diminuição. Por quê? Porque vai tendo uma obstrução aqui, ó. Então, ó, coloquei um dedo, 2, 3, 4 e aqui obstruiu totalmente, certo? É essa obstrução que eu estou falando. Não é o estrangulamento, é a obstrução, ok?
Então vamos lá. Afeta a circulação sanguínea e enfraquece a parede dos vasos. Lógico que afeta a circulação sanguínea. Você obstruiu. E o que acontece? Ele afeta a parede do vaso. O vaso ele perde permeabilidade. Ele não fica mais mole. Ele se torna rígido. Se nós olharmos ali no slide anterior. No slide anterior aqui eu coloquei aqui, ó, doença inflamatória crônica. Muita gordura depositada na parede dos vasos vai inflamando o vaso em si. Então o vaso em si ele vai ficando rígido, tá? E vai acontecendo o que? Perdendo essa maleabilidade, então ele se torna mais frágil. Então vamos passar aqui, ó, para essa imagem. Então na primeira imagem aqui, ó, nós tem um vaso recortado, tá? Uma artéria, uma veia, enfim, é um vaso sanguíneo. Corre sangue por aí. Não está especificado o que é, que não é esse o intuito meu, tá? E aí depois aqui no segundo, aumentou a porção de gordura e veja vocês como ficou no terceiro, certo? Aqui eu coloquei uma progressão contínua. Então nós vamos ver aqui como que fica, ó. Então na primeira, só um cantinho aqui, ó. Só um cantinho bem pequenininho aqui. Na segunda imagem, ela tem maior decomposição de gordura ou lipídio, tá? Essa decomposição vai aumentando, aumentou de novo. E aí o que acontece aqui, ó? Ó como estreitou a luz do vaso. Então, aqui, ó, o sangue corre com uma pressão e com uma fluidez. É como um cano entupido. Se você entupir o cano do seu chuveiro, não vai sair água. Não sair água, você vai passar frio. Nesse caso aqui, vai faltar oxigênio, tá? Aqui nessa imagem aqui, ó, o que nós vamos perceber nessa imagem aqui? O corpo tenta fazer um reparo. Ele é funcional? Não. Se vocês olharem nessa imagem aqui, nessa imagem, nessa e nessa aqui, vocês vão ver que aqui tem a camada de gordura e aqui em cima, ó, tem uma camadinha branca. Essa camadinha branca é o seu corpo que tentou fazer uma construção. Ele tentou fazer, como posso explicar? Ele tentou trazer aquela gordura para dentro da parede do vaso, ó. Para dentro dessa parede aqui, ó. Então ele cresceu uma camada aqui de tecido para o sangue correr aqui. Mas a gordura continua crescendo, ó. Não adiantou nada. E, ó, e o fluxo cada vez mais vai ficando interrompido até que chega a interromper totalmente. Então, isso é uma aterosclerose, certo? Isso tudo é uma aterosclerose. O que é uma placa de ateroma é o que nós vamos ver aqui agora. Isso daqui é uma placa de ateroma. É a decomposição de gordura ou de lipídio na parede do vaso. Então, essa decomposição, o conjunto leva o nome de aterosclerose, porque ele causou inflamação, ele causou tudo. Só essa gordura aqui localizada é o quê? Uma placa de ateroma. Então, aterosclerose, ateroma, aterosclerose, ateroma. Então, entendeu? Aterosclerose é a doença, tá? Essa parede desse vaso ele ficou doente, ele ficou inflamado, criou-se uma doença. Começa como? Começa com uma placa de ateroma, que é uma formação de gordura. E no caso aqui eu pus a artéria femoral. Então, ó, a artéria femoral é essa artéria aqui. Então, ó, luz da artéria, ou luz do vaso, ou a parede da artéria, ó aqui, ó a placa de ateroma aqui. Tudo isso daqui, ó, era a luz do vaso. Aí a gordura veio aumentando, 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 aumentando. Olha o que ela aconteceu. E o vaso, ó, se vocês olharem aqui, ó, a parede do vaso. O vaso ele era originalmente aqui. Ele fez o quê? Ele tentou englobar isso aqui. Ele levou para dentro da parede do vaso. Então, o sangue já não tem mais contato com essa gordura aqui. Tá vendo aqui a luz da artéria? Então é aqui, ó. Ele teria que ter contato aqui. Como ele não tem mais contato aqui,
Ele só tem esse contato que é a parede do vaso, que é a parede da artéria. Só que essa placa de gordura ela ficou represada dentro da parede do vaso, que leva o nome de placa de ateroma. Depois que ela se formou, que ela chegou a esse ponto aqui, ela já transformou numa aterosclerose, porque ela não está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, e nem nesse. Aqui já está começando a formar a parede do vaso de novo, ó. Mas aqui ele é uma placa de ateroma só. Aqui já não. Aqui ela já ocupou bem mais. Tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui hoje. Eu expliquei para vocês o que é uma aterose, o que é uma placa de ateroma, tá? Na próxima aula, ó, como que é a evolução da placa de ateroma. Vamos terminar só essa placa de ateroma aqui para nós vermos aqui. Então, ó, aqui estão as gorduras, aqui está o sangue e tal, aqui são as outras substâncias que passam no nosso corpo, linfócito, monócito e tal. Aí começa a ter uma decomposição, tá? Então, aqui formou uma plaquinha de ateroma. Aqui, ó, o corpo construiu esse rosa aqui, ó. O corpo construiu uma nova parede do vaso. Então, ó, obstruiu mais de 50%. E depois a obstrução aqui já é maior ainda. Então, isso é a placa de ateroma, tá? Então, ó como que ela fica. Ele é formada a placa aqui, a gordura vai aumentando, o corpo faz o quê? A parede da artéria vem, ela leva isso aqui para dentro dela, e aqui, vamos supor, o sangue corre aqui. Qual a obstrução que ela fez aqui? Então, aqui está um recorte dessa imagem aqui. Então, a parede do vaso, o que ela fez aqui? Ó? Ela reconstruiu, certo? Ah, beleza, professor, reconstruiu a parede do vaso. Tá, o corpo faz, é um reparo. Mas a gordura vai ficar represada aqui. Se a gordura ficou represada aqui, essa artéria aqui, ela está comprometida, ela ficou doente. Ela já tem uma aterosclerose. Tá bom? Então, gente, ó. Como que fica aqui, ó. Placa aterosclerótica. Ateroscleróticas. Nossa, eu com o meu problema de dicção. Então, vamos lá. Ó como é que fica aqui, ó. Tá vendo aqui a seta aqui? Aqui, se todo mundo der um zoom nessa imagem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui. Não sei, não. Aqui eu não vou conseguir. Nesse programa aqui eu não vou conseguir. Enfim. Aqui vocês vão ver que ela tem uma bolsinha de gordura aqui no meio. Tá? Então é isso daí. É dessa forma aí que forma a placa de ateroma. Então na pergunta 21 aqui, o que são placas de ateroma? Resposta: é o acúmulo de lipídios ou gordura na parede do vaso. Fechou. O que as mesmas provocam? Elas provocam o quê? A aterosclerose. O que a aterosclerose vai provocar? Ou infarto, ou AVC, alguma coisa assim. Tá bom? Então fica aqui já respondida a número 21. Tá certo? Um beijo a todos, fiquem com Deus.